Imagine um dia em que todo o céu se abre diante dos olhos humanos, onde trovões e relâmpagos não são apenas fenômenos naturais, mas sinais do próprio juiz do universo descendo em majestade. Reis, governadores e poderosos da terra, que um dia foram temidos e exaltados, agora tremem como folhas ao vento, correndo para cavernas e fendas das montanhas, clamando para que as rochas caiam sobre eles, apenas para esconderem-se da glória do Cordeiro. O grande e o pequeno, o rico e o pobre, todos iguais diante da luz que penetra até os mais profundos segredos do coração. Será um dia de revelação em que cada mentira cairá por terra e o governo de Deus será plenamente justificado diante do universo. A pergunta é: quem poderá subsistir quando esse momento chegar? Essa não é apenas uma profecia distante, mas uma realidade que se aproxima a cada instante. E a sua resposta pode definir o seu destino eterno. No silêncio eterno antes da criação, no céu resplandecente de glória, iniciou-se um conflito que mudaria o destino do universo. Satanás, o mais exaltado entre os anjos, ousou questionar a lei de Deus e sua autoridade. Sua rebelião, sedutora e envolvente, conseguiu arrastar consigo uma multidão de anjos. Por um momento, parecia que sua ousadia triunfaria. Mas o aparente êxito resultou em derrota, separação e exílio eterno. Expulsos da presença de Deus, caíram como estrelas apagadas. Esse primeiro ato de inimizade contra a lei divina não foi o último. Quando o palco da terra foi formado, Satanás trouxe sua guerra ao coração da humanidade, lançando sobre Adão e Eva a tentação da transgressão. Pela desobediência, o homem caiu sob o jugo do inimigo, entregando-lhe não apenas sua liberdade, mas também o domínio da terra. Satanás acreditava ter estabelecido um reino independente, erguendo-se em desafio contra o Criador. Mas no coração do próprio Éden, Deus traçou o plano da salvação, a promessa de redenção, o resgate da humanidade, a restauração da harmonia e a vitória final da obediência sobre a rebelião. O inimigo, porém, não cessou em seus ataques. Ferido, mas não derrotado, passou a usar sua arma mais poderosa, o engano. Representou Deus como injusto, insinuando: por que permitir que o homem fosse posto à prova? Por que criar uma lei que poderia ser quebrada? Não seria isso crueldade? Essa voz ardilosa ecoou entre os descendentes de Adão. Esqueceram-se da misericórdia de Deus que lhes concedera uma nova oportunidade, ignoraram o sacrifício imensurável que sua rebelião custara ao Rei do Céu, e voltaram-se contra o único que podia salvá-los do poder destruidor de Satanás. E assim, geração após geração, os homens repetem a mesma queixa revoltosa, acusando o Criador de ser injusto. Mas a verdade é que Deus não criou autômatos, concedeu ao homem a liberdade de escolha. Cada ser humano foi feito à imagem de Deus, livre para amar, obedecer ou rejeitar. Nenhuma tentação é irresistível. Nenhuma prova é maior do que aquilo que Deus nos capacita a enfrentar. Ele proveu recursos tão amplos que, se escolhêssemos confiar, jamais seríamos derrotados no conflito com o mal. Com o aumento da humanidade sobre a terra, o mundo se encheu de rebeldia. Satanás parecia novamente triunfar, até que a voz do juízo ecoou nas águas do dilúvio. A terra foi purificada de sua corrupção, e mais uma vez a mão de Deus interveio para deter a iniquidade. Mas como o profeta disse: havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça, e não atenta para a majestade do Senhor. Isaías 26, 9, 10. Mesmo após o dilúvio, livres dos juízos divinos, os homens voltaram a se rebelar contra o Criador. 2 vezes a humanidade rejeitou os estatutos e o conserto de Deus. Então, o Senhor chamou Abraão, estabelecendo nele um povo escolhido, portador da lei e da verdade. Mas Satanás logo armou novas ciladas, seduzindo os descendentes de Jacó a se misturarem com nações idólatras. Contudo, uma luz brilhou em meio à escuridão. José, fiel em meio às tentações, testemunha viva da fidelidade a Deus. Foi pela inveja que Satanás moveu os irmãos de José a vendê-lo como escravo para o Egito. Mas o que parecia derrota tornou-se o palco de uma grande revelação. Na casa de Potifar e nas profundezas da prisão,
José foi moldado não apenas como servo, mas como líder. O temor de Deus era sua escola, preparando-o para a elevada missão de governar o Egito como primeiro-ministro. De seu palácio, sua influência se espalhou por toda a nação, e o nome de Deus foi conhecido entre os povos. Israel prosperava no Egito, crescendo em número e riquezas, e enquanto se mantinha fiel, irradiava a luz do céu. Mas os sacerdotes idólatras, inspirados por Satanás, temeram perder sua supremacia. Com ódio à nova fé, buscaram apagar a verdade. E foi sob seu ensino que o herdeiro do trono egípcio foi moldado. Um coração endurecido pela idolatria, marcado pela arrogância e pela crueldade contra os hebreus. Décadas se passaram, e para os israelitas, a esperança parecia morrer. O Egito exultava em seu poderio, e a idolatria parecia invencível. O povo gemia sob o peso da escravidão, e seus clamores subiam ao céu. Mas o Deus de Israel não estava em silêncio. No deserto, ele preparava um libertador. Moisés, que fugira da opressão, foi forjado em 40 anos de humildade e intimidade com o Senhor. Enquanto isso, o trono egípcio era ocupado por um homem endurecido, fruto daquela educação pagã. Assim, quando Moisés se apresentou diante de Faraó com a mensagem do Senhor Deus de Israel, não foi ignorância que inspirou a resposta do rei, mas desafio deliberado. Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Não conheço o Senhor. Êxodo 5:2. De princípio a fim, a resistência de Faraó não foi inocência, mas inimizade consciente contra a lei e a autoridade do Deus eterno. O coração de Deus ainda ardia de misericórdia pelo Egito. Embora aquele povo tivesse endurecido seu coração e rejeitado a luz, o Senhor concedeu tempo após cada juízo para que o arrependimento fosse possível. Nos dias de José, o Egito havia sido abrigo para Israel. Ali Deus fora honrado pela hospitalidade dada ao seu povo. Agora, com longanimidade divina, cada praga vinha acompanhada de uma oportunidade. Os mesmos elementos que os egípcios veneravam como deuses, o rio, os animais, o sol, tornaram-se instrumentos de maldição, revelando o poder do verdadeiro Deus. Assim, até mesmo em meio ao juízo havia graça. O endurecimento de Faraó, porém, espalhou ainda mais o conhecimento do Senhor. Muitos egípcios, impressionados pela majestade de Jeová, se entregaram a ele e uniram-se a Israel. O fanatismo do rei, ao invés de ocultar a glória de Deus, tornou-se palco para que seu poder fosse exaltado diante de toda a nação. Mas havia também um propósito profundo na estada de Israel no Egito. Deus permitiu que seu povo descesse àquela terra para preservá-los como uma nação distinta, longe da mistura total com os gentios. A influência de José os mantinha sob um certo temor a Deus, mas ao longo do tempo a idolatria egípcia foi corroendo a mente e o coração dos hebreus. A veneração supersticiosa dos animais, a opressão cruel e a impossibilidade de oferecer sacrifícios durante o cativeiro afastaram-nos do culto que apontava para o grande sacrifício vindouro. A fé se enfraqueceu e a lembrança de Deus quase se apagou de sua consciência. Era exatamente isso que Satanás desejava: manter aquele povo na ignorância e na superstição, para que jamais cumprissem o chamado de ser guardiões da lei divina. Quando chegou o tempo do livramento, o inimigo ergueu-se com todas as suas forças, resistindo aos propósitos de Deus e buscando cegar as mentes de mais de 2 milhões de almas destinadas a ser luz no mundo. Nos salões de Faraó, Satanás estava atento. Cada milagre, cada prodígio realizado diante do rei, ele tentava contrafazer. Cada ordem divina, ele buscava neutralizar com engano e engano. Mas sua resistência apenas preparava o cenário para revelações ainda maiores do poder do Deus vivo. Quando as águas se tornaram sangue, quando o céu se encheu de granizo, quando a escuridão cobriu a terra, e quando os primogênitos tombaram, não restou dúvida. Jeová é soberano sobre todos os deuses do Egito. Como o salmista declara, tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Salmos 105, 43 a 45. Israel foi liberto para adorar,
para conhecer o caráter de Deus e viver debaixo da sombra de suas asas. Libertados da escravidão, foram conduzidos à boa terra prometida, abraçados pelos eternos braços do Altíssimo, chamados a ser um testemunho vivo de sua glória entre as nações. Mas o inimigo não recuou. Durante séculos de cativeiro, muitos hebreus haviam misturado o conhecimento da lei com práticas pagãs. Por isso, Deus os levou ao Sinai, onde de viva voz declarou seus mandamentos, a eterna revelação de seu caráter. O monte tremia, a terra estremecia, e o povo, em êxtase e temor, ouviu a voz que dizia: "Não terás outros deuses diante de mim." No entanto, mesmo nesse momento solene, Satanás e seus anjos estavam à espreita. Enquanto o Senhor inscrevia sua lei em tábuas de pedra, o inimigo instigava dúvida, rebelião e apostasia. No sopro da incredulidade, conduziu Israel ao mesmo pecado que arruinara as nações pagãs, a idolatria. Ao pé do monte sagrado, enquanto Moisés permanecia na presença do Altíssimo, o povo se corrompeu. Satanás agitava seus corações, e a espera transformou-se em impaciência. A memória das cerimônias egípcias, os cânticos idólatras e as imagens de ouro que haviam visto durante a escravidão retornaram com força. E então, em franco desafio ao Deus que os libertara com mão poderosa, pediram: "Faze-nos deuses que vão adiante de nós." O bezerro de ouro foi erguido, e diante da glória terrível do Sinai, Israel se curvou diante de uma imagem, adorando a obra de suas próprias mãos. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei em suas mãos, encontrou o povo em completa apostasia, entregues à idolatria que deturpava o coração e abria portas para a licenciosidade. Assim, junto ao monte da revelação divina, Satanás executava seu plano de sempre: subverter a lei de Deus, apagando da mente humana a imagem do Criador e escravizando-a às paixões do coração. O plano de Satanás diante do bezerro de ouro era claro: arruinar Israel para sempre. Ele acreditava que, ao mergulhar o povo em tamanha idolatria, Deus os rejeitaria de vez, extinguindo a descendência prometida a Abraão. Se Israel fosse destruído, o propósito divino seria desfeito. A semente pela qual viria o Redentor não surgiria. Era o golpe final que o inimigo esperava, mas mais uma vez foi derrotado. Embora houvesse juízo para os que persistiram obstinadamente na rebelião, o povo, quebrantado e arrependido, foi perdoado pela infinita misericórdia de Deus. Assim, a história do bezerro de ouro tornou-se um testemunho eterno, revelando tanto a justiça divina contra o pecado, quanto a longanimidade do Senhor em perdoar os que se voltam a Ele. O universo inteiro contemplou essa cena do Sinai. Anjos e mundos não caídos testemunharam o contraste entre o governo de Deus e o de Satanás. Ficou evidente qual tipo de reino o inimigo teria estabelecido caso fosse entronizado no céu. Um governo de idolatria, de engano e de destruição. A investida de Satanás contra a lei prosseguiu, atingindo cada mandamento. Ao levar os homens a violarem o segundo, buscava rebaixar suas concepções acerca do ser divino, reduzindo o Criador à imagem de animais e objetos. Mas o ataque mais ousado mirava o quarto mandamento, que liga a humanidade à memória do Criador. Jeremias proclamou: "O Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Vaidades são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas." Jeremias 10, 10, 12, 14, 16. O sábado, memorial eterno da criação, é a lembrança semanal de que Deus fez todas as coisas e de que Ele reina. Se houvesse sido observado com fidelidade desde o Éden, nunca teria havido ateus ou idólatras. O sábado é tão antigo quanto o mundo. Instituído no Éden, foi guardado pelos patriarcas de geração em geração. No Egito, sob a opressão dos feitores, Israel foi forçado a violá-lo, e grande parte de seu significado
foi perdida. No Sinai, a voz de Deus ressoou: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 28. Não era uma nova instituição, mas um chamado à lembrança. Satanás, ciente de seu valor, empenhou-se em apagá-lo da memória humana. Se pudesse destruir esse memorial, o vínculo entre o homem e o Criador se romperia, e os corações seriam facilmente dominados pelo poder do mal. Esquecer o sábado é esquecer o Criador. E sem essa lembrança constante, a humanidade torna-se presa fácil das trevas, incapaz de resistir ao inimigo. Por isso, desde o Éden até hoje, o alvo do dragão tem sido obliterar esse sinal eterno da aliança. Mas a inimizade de Satanás não parou aí. Sua guerra se estendeu contra cada preceito do Decálogo. O quinto mandamento, que ordena a honra aos pais, é sustentáculo da ordem e do respeito à autoridade divina. Desprezá-lo abre caminho para desprezar o próprio Deus. Entre as nações gentílicas, esse princípio fora quase apagado. Pais eram abandonados à morte quando envelheciam. Mães eram humilhadas e tratadas como servas. Entre Israel, quando afastado do Senhor, também o respeito filial se perdeu. Assim, Satanás semeava rebelião contra a família e contra o céu. Jesus denunciou o inimigo chamando-o de homicida desde o princípio. João 8,44. Desde o Éden, Satanás incitou o ódio e a morte, mas em sua ousadia foi além. Fez da violação do sexto mandamento uma prática religiosa entre os povos pagãos. Sacrifícios humanos, ritos de sangue e adoração banhada em crueldade tornaram-se expressão de culto. O que deveria ser vida consagrada ao Criador transformou-se em culto à morte. Era a perversão máxima do plano de Deus. Enquanto a lei da vida apontava para a comunhão e para o amor, o governo de Satanás exibia seu verdadeiro caráter: destruição, engano e homicídio. Assim, diante do universo, a lei divina permanecia como um espelho perfeito da santidade de Deus, e a rebelião do inimigo revelava sua essência de trevas. Desde tempos antigos, as nações gentílicas foram enganadas por concepções distorcidas a respeito do caráter de Deus. Em vez de enxergarem o Criador como um pai de amor, justiça e misericórdia, acreditavam ser necessário oferecer sacrifícios humanos para aplacar a ira de suas divindades. Assim, práticas horrendas surgiram como parte de cultos idólatras, incluindo o costume cruel de fazer filhos passarem pelo fogo. Caso a criança sobrevivesse, era considerada favorecida pelos deuses e exaltada pela comunidade. Porém, se morresse, sua vida era oferecida em sacrifício como suposta exigência de placação divina. Essas abominações, em períodos de profunda apostasia, chegaram até mesmo a se infiltrar entre o povo de Israel, revelando como Satanás tem trabalhado para manchar a imagem de Deus e desviar corações de sua lei. A corrupção espiritual não se limitava aos sacrifícios. A imoralidade sexual foi incorporada como parte do culto pagão, onde até o sétimo mandamento era violado em nome da religião. Ritos vergonhosos e práticas contra a natureza tornaram-se comuns, refletindo a forma como os deuses falsos eram representados: impuros, licenciosos e perversos. Assim, em meio às festas religiosas, prevalecia a promiscuidade, e o pecado era celebrado em vez de condenado. Era a estratégia de Satanás para corromper aquilo que Deus havia santificado, levando o homem a mergulhar cada vez mais em vícios, destruição e afastamento do Criador. A instituição do casamento, criada por Deus como reflexo de sua imagem no homem e na mulher, também foi alvo da perversão do inimigo. A poligamia, introduzida nos tempos primitivos, tornou-se um dos pecados que atraíram a ira divina sobre o mundo antediluviano. E, mesmo após o dilúvio, espalhou-se novamente como prática comum. Essa distorção tinha um objetivo claro: enfraquecer a santidade do matrimônio, diminuir seu valor sagrado e abrir portas à miséria moral. Ao atacar o casamento, Satanás atacava diretamente a representação do caráter de Deus, corrompendo os fundamentos da família e da sociedade. Desde o início do grande conflito, o propósito de Satanás tem sido deturpar o caráter de Deus e levantar rebelião contra sua lei. E, aparentemente, essa obra tem tido êxito,
pois multidões seguem seus enganos e se rebelam contra o Criador. Contudo, mesmo em meio à operação do mal, os planos divinos seguem firmes. Deus tem revelado ao universo inteiro sua justiça, sua santidade e seu amor. Ainda que a humanidade tenha se tornado transgressora por causa das tentações de Satanás, em Cristo foi aberto um caminho de reconciliação. Pelo sacrifício de seu Filho, todos podem retornar ao Pai, recebendo graça para obedecer à sua lei e tornando-se parte do povo fiel que guarda os mandamentos e tem a lei escrita no coração. Foi pelo engano que Satanás seduziu os anjos, e por meio do mesmo método, ele tem conduzido sua obra entre os homens. Ele não se apresenta abertamente como inimigo de Deus, mas mistura a verdade com o erro, de modo que suas mentiras se tornam mais perigosas e sutis. Assim, milhares de almas são atraídas, cativas e destruídas. Contudo, a palavra de Deus assegura que seu domínio não durará para sempre. Aproxima-se o dia em que o triunfo de Satanás chegará ao fim e toda a criação reconhecerá a justiça e a bondade do Senhor. Até lá, a batalha continua e cada coração é chamado a escolher se permanecerá iludido pelos enganos ou se será fortalecido pela graça de Cristo para viver em fidelidade à lei divina. O trato de Deus com a rebelião sempre foi paciente, justo e repleto de amor, mas chegará um momento em que toda a verdade será revelada diante do universo. Satanás, que durante tanto tempo trabalhou de forma enganosa, será finalmente desmascarado, e todos os frutos de sua obra, de seu governo de pecado e de sua rebeldia contra os estatutos divinos, ficarão evidentes diante de todas as criaturas. A lei de Deus será então exaltada e completamente reivindicada, mostrando que tudo o que o Senhor fez sempre esteve voltado para o bem eterno de seu povo e para a harmonia de toda a criação. Naquele dia não restará dúvida. Até o próprio inimigo, diante do universo inteiro como testemunha, será obrigado a reconhecer a justiça do governo divino e a retidão de sua lei. Assim, o juízo de Deus não será apenas um ato de poder, mas também uma demonstração suprema de amor, justiça e verdade, revelando a todos que o caminho de obediência e fidelidade é a única base da vida e da paz eternas. O profeta Isaías declarou: "O Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade." Isaías 26:21. E Malaquias ecoa a mesma pergunta solene: "Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer?" Malaquias 3:2. A glória de Deus é tão ardente e pura que até mesmo o povo de Israel, quando o Senhor desceu ao Sinai para proclamar sua lei, não pôde se aproximar do monte, para que não fossem consumidos. Se tal manifestação cercou a entrega da lei, como será então, no grande dia em que Cristo vier para executar esses mesmos estatutos? O som da trombeta, que no passado convocou Israel a se encontrar com Deus, será ouvido novamente, mas desta vez em escala universal. Vivos e mortos serão chamados à presença do juiz de toda a terra. Então, diante do trono de glória, acompanhado por miríades de anjos, Cristo virá para separar as nações, revelando o destino eterno de cada um. A cena descrita pelo salmista é grandiosa e ao mesmo tempo aterradora. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Salmos 53. Quando Cristo voltar, a luz de sua presença envolverá toda a terra. Uma torrente abrasadora precederá sua vinda, dissolvendo elementos e queimando as obras humanas. Paulo confirma em sua carta aos Tessalonicenses: "O Senhor Jesus se manifestará desde o céu com os anjos do seu poder, em labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho." 2 Tessalonicenses 1:7-8. Assim como o Sinai foi envolto em fogo, fumaça e tremor, o dia da volta de Cristo será ainda mais impactante, pois não se tratará apenas da proclamação da lei, mas do julgamento final. Nesse dia, a glória do Pai e do Filho encherá os céus e a terra, revelando com clareza que toda a história caminhava para este clímax: o acerto de contas entre a justiça eterna e a rebeldia do pecado.
Jamais houve, desde a criação, manifestação comparável ao poder divino revelado no Sinai. O salmista declara: a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença do Deus de Israel. Salmos 68, 8. Diante de relâmpagos, trovões e a voz de Deus ecoando como trombeta, a montanha inteira estremecia, e Israel, aterrorizado, prostrava-se em pó. Porém, essa foi apenas uma sombra do que está por vir. Hebreus lembra a promessa: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Hebreus 12, 26. E as profecias declaram que o céu se enrolará como um livro. Apocalipse 6, 14. Montes e ilhas serão movidos, e a terra cambaleará como o ébrio. Isaías 24. Será o dia em que toda a natureza, toda a criação, tremerá diante da presença de seu Criador, e os que desprezaram sua graça perceberão, tarde demais, a realidade de sua escolha. A palavra de Deus descreve esse cenário final de forma vívida. Todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. Isaías 13:7. Rostos lívidos, dores, ais e espanto dominarão os que rejeitaram a misericórdia divina. O Senhor declara: visitarei sobre o mundo a maldade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías 13:11. Nesse juízo, não haverá distinção entre grandes ou pequenos, ricos ou pobres, senhores ou servos. Todos estarão diante do tribunal de Deus. O que antes era motivo de orgulho se tornará em vergonha, e toda a glória humana será reduzida a pó. O que restará para cada um será apenas a colheita de suas escolhas: vida eterna ao lado de Cristo ou destruição junto ao pecado e ao seu autor. Este é o grande chamado das Escrituras. Que hoje, enquanto há tempo, abracemos a justiça de Deus, pois o dia da paga final se aproxima com rapidez irresistível. Obrigado de coração por me acompanhar até o fim deste vídeo. Que a paz de Cristo guarde seu coração e a esperança da eternidade seja sua força diária. Se este conteúdo falou com você, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.